Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Estamos alegres porque de que outra forma nós estaríamos na presença de Deus? O próprio texto sagrado, quando fala da alegria da presença do Senhor, nos ensina que diante dele há plenitude de alegria. E é por isso que o apóstolo Paulo enfatiza de forma tão contínua, até mesmo repetitiva, na sua epístola aos Filipenses, dizendo: alegrai-vos nele. Ele é o motivo da nossa alegria. Então, que o Senhor, esse Deus tão maravilhoso, Criador dos céus e da terra, mantenedor de todas as coisas, Senhor das nossas vidas, da nossa história, continue sendo o motivo da nossa canção, a causa da nossa alegria. A Ele toda a honra, toda a glória, hoje e sempre. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 104. Nós acabamos de cantar um cântico um pouco antigo, né, Josi? Nosso Deus é soberano. Foi Ele quem criou os céus e a terra, fez a separação das águas e formou o homem. Glória a Deus. É a expressão máxima do poder criativo de Deus. Nesse quadrimestre, nós estamos falando do Deus Criador. E hoje, a nossa reflexão dará continuidade nessa poesia tão maravilhosa, que é o Salmo 104. Se você encontrou o texto, eu convido que você se levante, por gentileza. Nós faremos a leitura alternada da palavra do Senhor. É uma leitura um pouco diferente para nós, que estamos mais acostumados com textos menores ou fragmentos menores, mas é uma poesia, e como toda poesia tem uma leitura muito leve, muito profunda. Então, façamos com muita atenção a palavra de Deus. Salmo 104, leitura alternada. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo algum. À tua repreensão fugiram, à tua voz bateram em retirada. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Do alto da tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Em que as aves fazem os seus ninhos, quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes.
Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até à tarde. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Todos esperam em ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós nos alegramos em ti e esperamos pela tua palavra. Que a sua voz, somente a sua voz, seja ouvida pelos nossos corações nesse momento. Tranquilize o nosso ser, os nossos pensamentos, acalme a nossa alma. Que todo o nosso ser, que a totalidade da nossa existência esteja voltada unicamente para ti nesse momento. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãs e irmãos. O livro de Salmos é maravilhoso. Nos traz textos poéticos tão profundos e tão próximos da nossa realidade, de maneira que é um livro extremamente atual e que fala de forma tão profunda aos nossos corações, em qualquer momento em que acessamos esse livro das poesias. Na língua original, o livro de Salmos é chamado de Livro dos Louvores. O nome Salmos veio posteriormente numa tradução feita por judeus do hebraico para o grego, chamado Septuaginta. E aí então surgiu esse nome Salmos, que tem a ver com cânticos também, ou saltério, ou uma exposição poética de condução à adoração. Vemos também que dentro da composição hebraica, os salmos têm 5 divisões básicas. A primeira divisão vai do Salmo 1 ao Salmo 41, a segunda divisão vai do Salmo 42 ao Salmo 72, a terceira divisão vai do Salmo 73 ao Salmo 89, a quarta divisão vai do Salmo 90 ao Salmo 106 e, finalmente, a quinta divisão original vai do Salmo 107 ao Salmo 150. São blocos dentro da Bíblia original, dentro da língua original. Os estilos são mais variados. Nós temos salmos de adoração, temos salmos de penitência, em que o salmista se derrama diante do Senhor, reconhece o seu pecado e se arrepende. O clássico salmo de penitência é o Salmo de Davi, número 51, que todos nós conhecemos. Temos também salmos
de ações de graças, temos os salmos alfabéticos. Um dos salmos alfabéticos é o Salmo 119. Todos os seus versículos são divididos dentro de cada letra hebraica, para facilitar a decoração do Salmo 119. E temos também os salmos messiânicos, naturalmente, aqueles que falam de Jesus. Temos os salmos da criação, e eles são 19, 29, 104 e 149. Esses 4 salmos falam a respeito da criação. E temos os salmos de romagem, ou os salmos de romaria, que são salmos que o povo de Deus usava em caminhada até Jerusalém. Eles viajavam a pé durante dias, e durante essas viagens, para as 3 grandes festas do ano, eles cantavam os salmos de romaria. Então esses são os estilos dentro desse livro tão maravilhoso que é os Salmos, né? Nós vemos também alguns compositores. Davi foi quem compôs a maioria dos salmos. Você tem também os filhos de Coré, ou os filhos de Corá, em algumas versões. Nós temos também salmos de Asaf, um grande cantor, um grande compositor. Temos também um salmo mais antigo, que é o Salmo de Moisés. Ele é falado pela primeira vez lá em Êxodo, e ele é repetido, ele é inserido dentro dos livros dos Salmos. Temos também os salmos de Etã. E temos também alguns salmos que não registraram os seus autores ou seus compositores, entre eles o Salmo 104, que para muitos estudiosos também é um salmo de Davi. E como que eles defendem isso? Pela estrutura utilizada. Muito parecido com o Salmo 103, e você vai poder ver isso lá na sua casa mais tarde e perceber que há muita semelhança entre eles. Martinho Lutero dizia que os Salmos, ou o livro dos Salmos, é uma redução da Bíblia. Ou seja, aquele que lê os Salmos, aquele que conhece o livro dos Salmos, tem dentro deles toda a realidade da totalidade da Bíblia. E é verdade. Partindo do momento em que nós conhecemos os estilos, tem criação, tem redenção, tem a promessa messiânica, tem a justificação, tem os outros elementos dentro do livro de Salmos. Então, realmente, ele faz uma síntese de toda a palavra de Deus. Talvez isso faça com que esse livro tão precioso seja amado por todos nós. Talvez isso faça com que o livro dos Salmos seja utilizado nas nossas reflexões individuais, nos nossos momentos de oração pessoal, ou também nos momentos em família. Talvez isto faça com que os Salmos seja um dos maiores elementos utilizados para a composição de cânticos e de hinos. Então nós estamos falando de um livro que é regado da graça, da compaixão, da iluminação, da bondade, do cuidado e da providência divina. Houve no século IV um teólogo lá no Egito, em Alexandria, bispo de Alexandria, chamado Atanásio. E ele afirmou a seguinte verdade a respeito do livro de Salmos: a maior parte da Bíblia fala conosco, enquanto o livro dos Salmos fala sobre nós. Isso é maravilhoso. É por isso que você lê um salmo e você se vê dentro dele. É por isso que você, no momento de abatimento, de tristeza, de angústia, lê o Salmo 42 e se vê dentro do Salmo 42. É por isso que no momento de insegurança, de pavor, de terror, você lê o Salmo 91 e você se vê dentro do Salmo 91. É por isso que no momento de dependência dos cuidados divinos, de confiança de que o Senhor está conosco em todo o tempo, você lê o Salmo 23 e você se vê dentro dos cuidados do pastor do Salmo 23. Então ele fala
sobre as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Então, o Salmo 104 é classificado como um salmo de criação. E você pode fazer uma leitura ainda mais aprofundada dele na sua casa, e você vai perceber a narrativa clara da criação dos 6 dias dentro do Salmo 104. Muito bem definida dentro desse salmo. Então hoje nós vamos falar sobre o Salmo 104 com o seguinte tema: a poesia do Criador. A poesia do Criador é exatamente todo o relato da criação regado de confiança, regado de alegria, regado de uma perspectiva sólida da esperança, regada do entusiasmo. É por isso que no original a maioria das frases ou a maioria dos versos terminam com a exclamação, porque o salmista está assustado, perplexo diante de toda a beleza da criação e diante do grande poder criativo de Deus. Então, primeiramente, a poesia da criação ou a poesia do Criador nos revela a grandeza de Deus. Olhem aí do versículo 1 ao versículo 9. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como tu és magnífico, sobrevestido de grande glória e majestade. Coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labareda de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo algum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. À tua repreensão fugiram. À tua voz bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Primeiramente, não há como reconhecer a grandeza da criação, a beleza da criação, a diversidade da criação, sem reconhecer o grande poder de Deus. E é isso que o salmista faz na primeira parte. Por isso ele inicia o salmo falando: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Olha, há um reconhecimento da minha alma, do meu ser, que esse Deus é grandioso, que Ele é poderoso, que Ele é Senhor de tudo e de todos. O poder de Deus é tão claramente revelado nos versículos 2 e 3, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. O original para o céu aqui é todo o vasto universo, que com toda a tecnologia tão avançada, ainda não consegue medir o vasto universo. E o salmista tem a grandeza de Deus tão bem definida na mente dele, que ele fala: olha, o vasto universo, que diante dele nós somos como uma simples poeira, um simples grão de areia, o vasto universo é para ti como uma cortina que tu estendestes. Que Deus grandioso é este, que controla aquilo que nós não conhecemos, que conhece aquilo que nós não conhecemos, que dá direção àquilo que nós nem imaginamos. Que Deus poderoso é este, que conhece as estrelas pelo seu nome, que governa o dia, governa a noite, e que nada foge do controle do Senhor.
Que Deus é este que, por mais que a ciência se avance, não consegue explicar o poder da natureza, a formulação dos dias, a formação das estações. E é esse o reconhecimento do salmista. Vejam ainda, o versículo 2, ele fala que o céu, que o vasto universo é uma cortina para Deus. Versículo 3, é ele que coloca o vigamento nas águas na sua morada. E aí a poesia revela algo maravilhoso, mostrando que toda a criação é como a morada de Deus. Se nós nos deparamos com o mar e toda a amplitude marítima e ficamos perplexos com a beleza e com toda aquela grandeza, para Deus isso é algo tão pequeno. E é isso que dentro da nossa teologia define Deus como transcendente. O que significa? Ele é criador, ele é mantenedor de todas as coisas. Na criação nós vemos o poder de Deus, mas Deus não está na criação. Ele não está nas árvores, ele não está no peixe que nada pelo rio, ele não está nos pássaros que cantam e voam. Ele governa tudo isso, mas ele está sobre tudo isso. Esse é um contexto chamado panteísmo, em que se defende que Deus está em tudo que foi criado. Não, ele criou, ele mantém, mas ele está sobre todas as coisas. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Para que nós não possamos adorar a natureza. Por mais belo que seja o mar, ele não é digno de adoração. Por mais grande que seja a natureza, o verde, o azul do céu, nós não podemos adorá-lo. Somente Deus é digno de toda honra e de toda adoração. Há algo maravilhoso ainda dentro do poder de Deus, revelado na poesia do Criador. Vejam aí o versículo 5. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo algum. A terra está aí, girando em volta de si mesmo, pairando, levitando, de forma inexplicável. Chamaram de gravidade e de outros nomes parecidos. Mas aqui o salmista fala, é a mão de Deus. É Ele que sustenta, é Ele que faz pairar, é Ele que faz a movimentação. Que Deus grandioso que nós servimos. Enquanto a ciência, a tecnologia continua tentando colocar nome em tudo aquilo que Deus fez, a palavra diz, foi Ele quem fez. E é Ele quem sustenta. Ainda nesse primeiro ponto, olha o que o salmista reconhece no versículo 8. Elevaram-se os montes, desceram os vales, é a criação, é a formação de tudo. Os montes são aquelas construções elevadas, e aí Deus fez o vale, aprofundando a poesia da criação no versículo 8, até o lugar que lhes havia preparado. Olha que poder maravilhoso. Tudo está previsto, tudo foi calculado. Não foi uma criação desordenada, como eu preguei no primeiro sermão dessa série. Ele começou a criar e foi desenvolvendo o pensamento, desenvolvendo a criatividade. Ah, agora eu vou fazer isso. Até onde vai isso? Que cores eu vou usar? Não, não. Ele fez tudo muito bem programado. Então a montanha, os montes, se elevaram na medida que deveriam se elevar. Na altura que deveriam ter. Não passaram 1 centímetro a mais do que Deus havia estabelecido. Os vales não foram mais aprofundados 1 centímetro do que Deus havia estabelecido.
E o que isso revela para nós? Se Deus cuidou tão bem da criação, com detalhes tão bem estabelecidos, como Deus faz com as nossas vidas. É o que o salmista nos ensinou. Se o Senhor cuidou do lírio do campo e o vestiu de uma forma tão bela que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de forma semelhante, o que Ele fará conosco? E aí Jesus dá aquela palavra profunda aos nossos corações, o que nós cantamos agora há pouco. Por que você está ansioso então? Por que você está preocupado? Foi o segundo cântico, eu acho. Né? Por que você está preocupado? Se Deus deu a medida para as montanhas, a medida para os vales, se Ele vestiu os lírios dos campos, se é Ele quem alimenta os animais, muito mais Ele fará por vocês. É essa a nossa fé, é nisso que nós devemos confiar. A poesia do Criador revela para nós também a providência de Deus. Olhem, a partir do versículo 10. Tu fazes rebentar as fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam nelas a sua sede. Junto delas tem as aves do céu, o seu pouso, e por entre as ramagens desferem o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra se farta do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e a planta para o serviço do homem, de sorte que da terra ele possa tirar o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto e o alimento que sustenta as suas forças. O que não provém de Deus? Deus é a nossa providência. É Ele que provê tudo aquilo que nós precisamos. A poesia do salmista agora está revelando algo maravilhoso. Ele fala, o Senhor que dá água. E perto da água a vida. Todos aqueles que conhecem um pouco do campo, da realidade do campo, sabem disso. Perto de fontes de água ou do curso da água, a vida é maravilhosa. As plantas são lindas, os frutos produzem, porque estão perto da água. É o ribeiro da água. O Salmo 1 fala sobre isso, né? Que os justos, os servos de Deus, são como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será abençoado. Olha que bênção. E dentro da poesia ainda ele fala, olha, e entre as ramagens, porque as árvores crescem, entre as ramagens, os pássaros procuram a sua casa, a sua proteção, os seus alimentos, e ali os pássaros cantam. Tudo isto é a providência divina. E aí então ele fala do homem. Vejam que forma maravilhosa ele narra a respeito da providência de Deus para o homem. Versículo 14. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. Olha que organização. A relva é tudo aquilo que é o alimento para o animal. Tá? Cavalo, rebanhos de ovelhas, o gado. É o pasto, é a pastagem. E as plantas é tudo aquilo que o homem produz e se alimenta dela. Veja os detalhes que Deus teve. O cuidado em detalhar toda a criação. E quanto ao homem, ele mostra algo maravilhoso. Da terra ele retira o seu pão, o trigo. O vinho que alegra o coração do homem. O azeite que lhe dá o brilho ao rosto. E o alimento que sustenta as suas forças. O salmista fala dos três principais elementos
da economia naquela época: trigo, vinho e azeite. Eram os três principais elementos. Hoje nós temos uma variedade muito maior, mas tudo continua vindo das mãos de Deus. É por isso que quando você senta à sua mesa para tomar o seu café da manhã, ou para almoçar com a sua família, ou para tomar o lanche da tarde, ou para jantar, se essa é a sua cultura familiar, você tem que agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou o alimento na minha mesa. Tudo provém dele. E é isso que nós devemos reconhecer. A terceira realidade: a poesia do Criador revela a sabedoria de Deus. Do versículo 24 ao 30, leiam comigo de forma alternada. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Por ele transitam os navios e os monstros marinhos que formaste para nele descansar. Se lhes dás, eles recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Envias o teu espírito e eles são criados. E assim renovas a face da terra. A poesia do Criador revela a sabedoria de Deus. Isso é falado em toda a palavra de Deus, do Deus sábio, daquele que tem ações sábias, daquele que o pensamento que não pode ser medido, que não pode ser conhecido, que não pode ser compreendido na sua totalidade, porém é regado de sabedoria. O livro de Jó é maravilhoso porque na loucura do homem, na insanidade do homem, diante das suas aflições, diante dos seus sofrimentos, na incapacidade de tomar uma decisão acertada, porque ele está tão ferido, tão machucado por tudo aquilo que está em volta dele, se revela a sabedoria de Deus. No capítulo 42 de Jó, ele se expressa da seguinte forma a Deus, dizendo: Senhor, perdoa-me, porque na minha loucura eu falei de coisas que eram sábias demais para mim. É o reconhecimento que o nosso Deus é sábio, que tudo que Ele faz é perfeito, que todo o seu proceder é fiel. Mas há algo ainda mais profundo na sabedoria de Deus. Assim como outros atributos, ela é comunicável a nós. Nós precisamos de sabedoria para viver. O Salmo 40, versículo 12, fala sobre isso. De um pedido a Deus para que Ele nos ensine a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Tiago tem algo maravilhoso. Tiago nos adverte: olha, a vida com Cristo é essa. Você deve agradar a Deus em todo o seu procedimento, porque Cristo habita em vós. Porém, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de forma profunda, abençoada, multiplicada. Isso é maravilhoso, porque o Deus que é sábio nos torna sábios para vivermos para a sua glória. E por fim, irmãos, a poesia do Criador revela a glória de Deus. Do versículo 31 ao versículo 34. A glória do Senhor
seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Aqui há um imperativo. Primeiramente, um reconhecimento de que Deus é digno de toda glória em todo o tempo. É a primeira parte do versículo 31. A glória do Senhor seja para sempre. Independente de qualquer situação que nós vivamos. Independente de qualquer condição em que nós nos encontremos. Deus é digno de toda a glória. Aí segue o imperativo. Exalte, engrandeça, exulte ao Senhor pelas suas obras. Não é escolha. Para aqueles que são servos, para aqueles que são filhos, para aqueles que são salvos em Cristo, não é uma escolha. Ele tem que adorar, ele tem que engrandecer, ele tem que reconhecer o grande poder de Deus. Vejam o versículo 32. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Olha o poder da glória de Deus. Não há como falar da glória de Deus sem lembrar da experiência de Moisés. Houve um encontro de Moisés e Deus. E foi algo maravilhoso. Porque havia no coração de Moisés também uma curiosidade. O que certamente há no nosso. E o que certamente me levaria a tomar a mesma decisão que ele tomou naquela ocasião. Ele queria ver a grandeza de Deus. Mas daí Deus falou o seguinte para ele: você não pode me ver. Nenhum homem que tenha me visto pode sobreviver. Pela santidade, pela grandeza dele. Daí ele disse ao servo dele: eu passarei. Mas no momento em que eu passar, você vai se esconder, para que você viva. Isso aconteceu. A glória de Deus passou. E ainda assim, quando ele desce de lá, o povo olhava para ele e não conseguia vê-lo direito, porque a presença da glória de Deus foi o bastante para transformar a aparência daquele homem. Isso é a glória divina. É a glória que ele nos tornou participantes. Você está aqui pela glória dele e para a glória dele. Essa é a verdade da nossa alma, ou a verdade para a nossa alma. Versículo 33, então, leiam por favor numa só voz. Amém. Esse Deus que é grande em glória, é digno de toda a nossa adoração. Então o versículo que vocês acabaram de ler é um comprometimento. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Não tem um ditado aí, enquanto a vida há esperança? Todos já ouviram, né? A Bíblia tem um ditado dela. Enquanto a vida há adoração a Deus. Não está falando da qualidade da sua vida, não está falando da condição da sua vida, não está falando das situações que envolvem a sua vida, ele está falando, Deus tem que ser louvado por você enquanto você viver. Esse é o reconhecimento maior da glória divina. E finalmente, versículo 34. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Que bênção maravilhosa. Depois que ele desenvolve essa poesia do Criador, falando da grandeza de Deus, da providência de Deus, da sabedoria de Deus, da glória de Deus, ele se prostra e fala: Senhor, que toda essa reflexão que eu acabei de fazer seja agradável na tua presença. E essa deve ser a sua preocupação.
Essa deve ser a minha preocupação. Senhor, tudo o que eu faço, eu quero fazer para a glória do Senhor. Senhor, aquilo que eu penso, as minhas ações e reações, eu quero que sejam para o teu agrado. Em tudo eu tenho que agradar o meu Deus. E o conclusivo é o final 35. Se de um lado tem aqueles que reconhecem o Deus Criador e toda a sua grandeza revelada de forma tão profunda nas nossas vidas, do outro lado há as pessoas que não o reconhecem, que não o adoram, que desobedecem, que não veem a sua glória, que não conseguem vê-lo nas grandezas reveladas, que não podem glorificá-lo, que não podem compreendê-lo, que não podem senti-lo. E a esses, o salmista define como pecadores. E já não subsistam os perversos. Perversidade é a situação do coração do homem totalmente ausente da presença de Deus. E aí o final do salmo, para fechar a poesia, ele repete aquilo que ele fez na introdução da poesia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. O que isso nos ensina? Que do começo ao fim, as nossas vidas devem bendizer o nome do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, para que vejamos na poesia do Criador as grandezas que Deus revelou, a sua providência eterna e diária, a sua sabedoria revelada em tudo que Ele fez e a sua glória que nos faz derramar em adoração e em honra diante dEle. A Ele toda glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Convido a igreja a se levantar. Senhor, obrigado pela Tua palavra que é viva e poderosa. Obrigado porque o Salmo 104 nos revela o grande poder do Criador. O Deus transcendente, porém imanente. Aquele que criou, mas que continua conosco, que habita em nós, que caminha entre nós, que sustenta toda a criação, que sustenta e que guarda as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque não há como olhar para a criação e pensar antes da grandeza da criação, na grandeza do nosso Criador. Obrigado, porque pela fé nós olhamos para tudo que foi criado, isso é o bastante para alegrar os nossos corações e para nos trazer a convicção que o Deus Criador e que sustenta toda a criação é o Deus que de forma tão maravilhosa, tão ímpar, tem sustentado as nossas vidas. Obrigado, porque na grandeza da criação nós somos também levados a reconhecer que não há outra realidade para nós senão nos curvarmos diante de Ti e adorarmos o Teu santo e poderoso nome. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso Senhor. Que a mesma grandeza, que a mesma bondade, que os mesmos detalhes tão ricos que foram investidos em toda a criação sejam reconhecidos por nós todos os dias da nossa vida. E pedimos também, ó Pai, que nesse momento em que nós estaremos voltando para os nossos lares,
que o Senhor possa voltar conosco. Guarda-nos, preserva-nos, para que vivamos para Ti. E leva-nos, ó Pai, desse momento de culto, para o culto da vida, para que onde estivermos, a beleza de Cristo seja vista em nós. É a oração que fazemos com a Tua bênção e na esperança do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.